Professor, posso só fazer uma pergunta? Sim, Hoje ou amanhã o professor vai dar algum tipo de apoio ou fazer alguma revisão para o teste? hoje ou amanhã não estou a contar. Quer dizer, provavelmente farei a mesma coisa que fiz na semana, no teste anterior, que é segunda-feira ao fim da tarde. O teste é na terça, não é? Sim, sim. Por isso, segunda-feira ao fim da tarde, tipo às 6 horas, posso Ok, fazer a mesma coisa que fiz o semestre passado, o teste passado, não é? ok, obrigado. Ok, mas se tiver alguma dúvida que queira pôr, eu posso pôr sempre, não é? Ok, ok, Ok? obrigado. Bom, então hoje vamos ver. Só posso só perguntar uma coisa. É até que slides é que vão ser para o teste? Vão até o capítulo 9, por isso serão todos. Vocês na página têm essa informação, por isso. Deixa cá ver aqui a informação e já vos mostro. Espera, tenho que fazer a partilha de ecrã. Estão a ver o ecrã da página, não estão? Sim. Por isso, tem aqui cadeiras, não sei. Por isso, na página vocês têm aqui nos sumários, as aulas teóricas, ok? Teste 2 vai ter o slide 13. Ok, obrigado, professor. Okay? E nas práticas deve estar parecido. Não, nas práticas é a mesma coisa, vai até a prática 7, que eu penso que é a que eu vou dar amanhã. Amanhã, quer dizer, a parte online, não é? Online, sim, é do capítulo 8, exato. Esta foi a que eu dei na semana passada, esta é a que vamos dar amanhã. Ok? Bom, então vamos começar de qualquer maneira a aula de hoje, propriamente dita. E a aula de hoje, como vocês estão a ver, é a continuação, aliás, é a continuação das aulas anteriores, como é óbvio, mas vamos introduzir as regras de inferência com quantificadores. Okay? Por isso nós vimos as regras de introdução e de eliminação dos vários operadores, booleanos, da contradição e da igualdade. Agora hoje vamos ver, já que introduzimos a quantificação, o que é que se faz com os quantificadores, por isso, que tipo de inferências é que se pode fazer. Por isso, inicialmente irei mostrar em que é que eles se baseiam, por isso, quais são os métodos de demonstração que vão se basear enfim, em termos de filosofia clássica, na chamada generalização e instanciação universal e particular, por isso há duas técnicas e dois tipos de quantificadores, portanto há 4 regras diferentes, e depois essas vão ser, digamos, incorporadas no sistema através da introdução e eliminação de quantificadores, universal e existencial. Bom, vamos começar pelo princípio. Por isso, temos que, se enriquecemos a expressividade da linguagem com os quantificadores, temos que ver o que é que podemos fazer com os quantificadores, nomeadamente quais são as inferências que são feitas em língua natural, no dia a dia, a partir destas frases quantificadas. Okay? Por isso, para esses dois tipos de quantificadores, o universal e o existencial, o sistema de dedução natural vai incorporá-los, digamos, com regras de introdução e de eliminação. Por isso vamos ver que tipo de raciocínios é que existem e como é que esse tipo de raciocínio depois é incorporado nas regras de introdução e de eliminação dos quantificadores. Por isso, já sabemos que as regras de introdução, neste caso de quantificadores, vão permitir criar fórmulas quantificadas, okay? Tal como as regras de introdução da conjunção ou da disjunção permitiam criar fórmulas disjuntas ou conjuntivas ou disjuntivas. As regras de eliminação não eliminam os quantificadores, mas tiram partido das fórmulas quantificadas, ok? Eliminação, enfim, é um nome que eventualmente pode levar ao engano. O que elas fazem é tirar partido das fórmulas quantificadas. Bom, vamos ver então o primeiro caso, que é a instanciação universal, que é aquele, digamos que, mais simples e que toda a gente conhece. Por isso, aplica-se em raciocínios deste tipo. O que é verdade para todos os objetos, então é verdade com um objeto qualquer específico que eu tenho. Okay? A frase simples é todos os homens são mortais, clássica, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ou, no mundo dos blocos, todos os cubos são pequenos, o bloco A é um cubo, logo vocês podem extrair logo a conclusão que o bloco A é pequeno. Okay?
Quem diz com modos ponens, por isso todos são pequenos, pode tirar com modos tollens, ok? Todos os cubos são pequenos, este objeto A não é pequeno, se não é pequeno, então não pode ser um cubo. Ok? Isso, basicamente, são dois tipos de aplicação da eliminação do quantificador universal. Existe aqui todos os cubos, por isso esta é a frase central. Umas vezes aplica-se com modos ponens, por isso, outras vezes com modos tollens, mas isso é um bocado indiferente. Ok, generalização existencial também é simples. Vamos criar uma fórmula com um quantificador existencial e é fácil. Okay? Se alguma coisa for verdade para um objeto específico, então existe um objeto, existe algum objeto para o qual essa coisa é verdadeira. Ok? E por isso podemos dizer qualquer coisa de género. Será que o número não sei quantos é primo? Vocês provavelmente não saberão, mas eu posso-vos dizer que existem P e Q maiores, isto é a definição, e na realidade P 8.573 e Q 9.973 multiplicados existem, são números primos, ok? E por isso, a pergunta se existe algum primo, eu posso dizer sim, existe um primo, porque eu sei qual é o P ou o Q, ok? Obviamente isto é um problema complicado, isto aliás é o problema onde está baseada a chamada criptografia, quando vocês enviam mensagens, quer por correio eletrónico, quer no WhatsApp, quer em qualquer desses sistemas que estão encriptadas, quer dizer que tipicamente utilizam um número muito grande, okay, que se pode compor em dois primos, mas não é fácil de compor, e por conseguinte, se o vosso adversário, enfim, quem quer introduzir, não sabe qual é a decomposição, não consegue descobrir qual é a mensagem. E imaginem o que é uma mensagem com um número primo deste tamanho, ok? Ou um número primo como existe neste momento, são 100 e tal dígitos, não são apenas 40 ou 30 ou 40, mas são 100 e tal dígitos. Ok, mas isto já estou a variar, por isso a ideia é que se eu souber que existe um número, se eu souber qual é o número primo, posso dizer que existe um número primo. Ok, estas são simples, ok? A instanciação universal, o que é válido para todos é válido para alguém, é válido para um específico, ou a generalização existencial, se existe alguma coisa, algum objeto que tem uma propriedade, então, se eu souber que um objeto tem uma propriedade, eu posso dizer que existe um objeto com essa propriedade. As próximas são um pouco mais estranhas, ok? São mais estranhas, não, são mais complexas. A instanciação existencial é criar a partir de uma frase quantificada existencialmente, retirar qualquer informação. Okay? Bom, concretamente, o tipo de raciocínio que se faz é o seguinte. Normalmente está associado a pronomes, okay? Em língua natural. Nós não temos pronomes em linguagem do mundo dos blocos, em linguagem proposicional, por isso, ou de predicados, por isso temos que dar um pouco a volta. Bom, a ideia é a seguinte, se algo for válido para algum objeto, isso eu não sei qual é o objeto, mas algum objeto que tem alguma propriedade, ok? Então, o que eu posso fazer é referir esse objeto através de um nome qualquer de código, ok? Que não seja ambíguo, por isso que não se confunda com outros objetos que eu conheço, e tento ver o que é que se pode fazer com esse nome, ok? Obviamente, em linguagem natural nós vamos usar um pronome, ok? Se existe alguma propriedade com um objeto, eu digo, então, seja esse objeto, esse pronome tenha uma propriedade e tenha um nome, e a partir daí trabalhamos com esse objeto. Aqui não podemos fazer isso, vamos dar um nome mesmo, ok? Por exemplo, um exemplo mais concreto. Existe um tetraedro à frente de todos os outros blocos. Se um bloco estiver atrás de outro, então é grande. O bloco B é um cubo. O que é que vocês podem concluir daqui? Que existe um tetraedro à frente do bloco B. Isso eu sei. Está à frente de todos, ok? Por isso também está à frente do B. É verdade. Portanto, o B é grande. Portanto, como o B está atrás do tetraedro, o B é grande. Pois. Okay? Bom, como é que isto se faz? Como é que nós fazemos isto? A nossa explicação deve ser qualquer coisa do género. O cubo B, que eu sei qual é, está atrás daquele tetraedro
ou do tetraedro que está à frente de todos os blocos. Ou seja, não sei qual é o tetraedro, não lhe estou a dar nome nenhum, mas sei que é aquele tetraedro que está à frente de todos os blocos, que é identificado pela fórmula 1. Ok? Como o bloco B está atrás daquele tetraedro, e como um bloco atrás do outro é grande, então B tem que ser grande. Ok? E reparem que eu consigo fazer este raciocínio sem nunca dar um nome a este tetraedro. Digo sempre é aquele tetraedro. Ok? Bom, nós na linguagem natural, na linguagem formal não podemos fazer isso, e o que vamos fazer é dar um nome. Ok? Será qualquer coisa do tipo. Vamos chamar a A o tetraedro. Ok? Então um nome qualquer, eu vou chamar o A. Se o tetraedro está à frente de todos, é que está à frente de todos os blocos, então o bloco B está atrás do A. Bom, então se é um bloco que está atrás do outro, então o primeiro é o grande. Ok? Por isso aqui já não existe pronome, que existe um nome que eu vou atribuir, que é o nome A. Ok? Este nome, se quiserem, é um nome de código. Como é um nome de código, outra pessoa qualquer pode chamar-lhe outro nome qualquer. Pode chamar B, B não, B é o Q, não é? Mas poderá chamar C, D, E, etc. Por isso o que é importante é que na conclusão o nome de código não apareça. Porque senão eu chamava A, dizia que o A tinha uma propriedade qualquer e do lado, não, o C é que tem uma propriedade qualquer porque tinha-lhe chamado outro nome. Ok? Quem é que levantou a mão? Desculpem, digo que levantaram. Foi eu, professor. Queria só perguntar ao professor se poderia relembrar, quando dizemos que algo está atrás do nosso tetraedro, neste caso, ele não tem de estar necessariamente na mesma coluna, pois não? Não, Ok. está numa linha à frente, ou atrás, não é? Ou seja, a linha onde ele está à frente ou atrás da linha onde está o outro. Ok? Não tem que estar na mesma coluna, tem que estar só numa linha que está atrás ou à frente, já não sei qual deles era, mas uma linha que está atrás da linha onde está o outro. Ok? Por isso, acho que este raciocínio se percebe, ok? A questão é que nós em português nunca chegamos a dar um nome a este tetraedro, na linguagem de predicados. De primeira ordem, nós vamos ter que dar um nome e vamos ter que ter o cuidado que o nome é um nome de código e por isso o nome não pode aparecer na conclusão, porque é um nome arbitrário que eu escolho. Okay? Outra pessoa escolherá outro nome, por isso nós não podemos pôr esse nome na conclusão, senão eu e a outra pessoa não estaríamos de acordo com a conclusão. Ok. É preciso, atenção, que, como já vos disse, é garantir que quando se escolhe um nome, esse nome não é ambíguo, ok? E a ambiguidade é o que existe mais na língua natural. Por exemplo, se eu disser uma frase, o João devolveu um livro ao Pedro, ele gostou muito dele, quem é o ele e quem é o dele, não é? Quem é que foi? Foi o Pedro que gostou muito do João, aliás, foi o João que gostou muito do Pedro, porque o Pedro teve cuidado de devolver, ao contrário, aliás, não é? O Pedro gostou muito do João, porque o João teve o cuidado de devolver, ou o Pedro gostou muito do livro porque leu, ou o João gostou muito do livro porque leu. A única que nós, eventualmente, não podemos dizer é que o ele se refere ao livro. Não é? Os livros não gostam de nada, mas já são coisas semânticas, já mais uma vez, têm a ver com a compreensão que nós temos do domínio. Mas, de qualquer maneira, tanto este pronome ele como este pronome ele são ambíguos. E por isso que nós, quando fazemos a tradução para a língua natural, temos que ter muito cuidado de não cometer essa ambiguidade e não permitir digamos, confusões dessas, ok? Ok, isso foi o que eu estava a dizer, e por isso nós vamos ter que ter esse cuidado, ok? É só fica aqui já o alerta. Finalmente, finalmente também temos que ter cuidado que não podemos confundir nomes, ok? Por exemplo, se existe um tetraedro à frente de todos os blocos, e se um bloco estiver atrás do outro, então é grande, ok? O bloco vem um cubo. Se eu não tiver cuidado, esta frase é perfeitamente correta, ok? O nome que eu vou colocar aqui, existe um tetraedro, não pode ser o nome B, ok? Porque B é um bloco que eu conheço que é um cubo, e por conseguinte este tetraedro não pode ser o mesmo nome, ok? E por isso o A não pode ser, o tetraedro, posso chamar qualquer nome desde que não seja o B, porque é o único que está aqui a ser mencionado, ok? Se fizéssemos isto, não é? Se nós disséssemos que o B o tetraedro chamava-se B também, então podíamos provar qualquer coisa do género que o bloco está atrás de si próprio, ok? O bloco B estaria atrás do tetraedro B, ok?
ok? Por isso um bloco estaria atrás de si próprio, que era uma conclusão bastante estranha, ok? Completamente errada. Por isso temos de ter atenção à atribuição dos nomes, e já iremos ver depois exemplos em que isso é feito. Ok, generalização universal é quando nós criamos uma frase com quantificação universal, ou seja, que é válida para todos os objetos. Okay? Como é que nós, a partir de algumas conhecimento, nós conseguimos generalizar para todos, ok? Reparem que esta generalização não é a mesma coisa que a indução, no sentido de que eu vi um cisne branco, vi outro cisne branco, vi outro cisne branco e concluo que todos os cisnes são brancos, ok? Embora esta frase também seja universal, esta maneira de induzir, neste caso de induzir esta frase, não é esta regra de generalização universal e, como tal, até nem é válida, ok? No sentido que, apesar de eu só ter visto de cisnes brancos, nada me impede que mais tarde apareça, como existem cisnes pretos. Aliás, isto é um exemplo clássico de como essa instanciação não é válida. Bom, mas a generalização universal é válida e usa um truque, digamos, interessante, que é aquilo que é válido para um objeto arbitrário, ok? Se é válido para um determinado objeto, mas que eu escolhi arbitrariamente, como eu escolhi arbitrariamente, tem que ser válido para todos. Ok? E já vos mostrei um exemplo e vou repetir aqui este exemplo de como é que nós podemos fazer isto. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como é que nós podemos dizer que qualquer triângulo tem a soma igual, dos ângulos internos igual a 180 graus? Podemos deduzir da seguinte forma. Aliás, é assim que é deduzido. Vamos admitir que T é um triângulo arbitrário. Não estou a dizer nada sobre o triângulo, desenho um triângulo qualquer. E agora digo, ok, fazemos a mesma coisa, vamos por uma reta paralela, depois usamos estes ângulos alternos internos, não é? O A' é igual ao A, o B' é igual ao B, ou beta, aliás, e por conseguinte chegamos à conclusão que a soma deste triângulo, dos ângulos internos deste triângulo, alfa mais beta mais gama, é 180 graus. Mas como este triângulo foi escolhido arbitrariamente, eu posso dizer que qualquer que seja o triângulo, a soma dos ângulos internos desse triângulo é igual a 180 graus. Ok? Por isso, a generalização universal o que faz é pegar num objeto arbitrário, verificar que propriedades é que tem e dizer que essas propriedades são válidas para todos os objetos. Obviamente dentro do domínio do discurso. Okay? Por isso nós agora aqui estamos a falar de triângulos. Okay? Não estamos a falar de outras coisas. Aliás, estamos a falar de triângulos, neste caso triângulos em geometria plana, como eu vos mostrei. Um triângulo numa esfera pode não ter os ângulos iguais a 180 graus. Pode ter, não tem. Bom, então vamos ver como é que nós, estes 4 princípios da generalização universal e existencial e da instanciação universal e existencial, como é que nós tiramos as 4 regras de introdução e de eliminação dos quantificadores. Portanto, pelo princípio, instanciação universal, que é válido para todos, há de ser válido para um objeto qualquer específico. Bom, aqui a regra é muito simples, ok? Se existir uma propriedade que é válida para todo o objeto X, então há de ser válida para um objeto A qualquer. Ok? Por isso, basicamente, é isso que diz, e que se nós pegarmos numa fórmula quantificada, tirarmos o quantificador e considerarmos o objeto com um nome qualquer, isso é válido, ok? E justificamos essa fórmula por eliminação deste quantificador que ocorre na linha K1. Ok? Exemplo, ok? Aquele exemplo que eu vos dei. Todos os cubos são pequenos, A é um cubo, logo A é pequeno. Como é que isto se escreve? Todos os cubos são pequenos, por isso qualquer que seja o X, se X for um cubo, X é pequeno. O bloco A é um cubo, ok? A instanciação universal o que diz é assim, bom, se esta regra é válida para todos, é válida para o A, ok? E por isso eu posso tirar este quantificador universal por eliminação do quantificador universal em 1. E substituir o X por A. Bom, a partir desta altura tenho, se A é um cubo e se A se for um cubo é pequeno, então posso retirar o facto de A, eu posso inferir que o A é pequeno por eliminação desta quantificação, desta implicação. Ok? Bom, acho que é simples, não sei se alguém tem dúvidas sobre isto, mas isto é a regra. Atenção que o que nós fazemos é, primeiro pegamos na frase quantificada, instanciamos para uma variável que nos dê jeito, neste caso o A, e depois tiramos, a partir daí, usamos as regras que usávamos anteriormente, por isso, neste caso, de eliminação da implicação, mas podia ser uma conjunção, o que fosse.
Bom, a introdução do existencial também é simples, ok? Basta dizer que se eu tiver uma propriedade que é válida para um objeto A, então eu posso dizer mais à frente que existe um objeto que tem essa propriedade φ, neste caso. Ok? Também, esta acho que é óbvio, e justificamos desta forma para a introdução do existencial na forma K1. O que é preciso? Um exemplo. Okay? Todos os cubos são pequenos, o bloco A é um cubo, então existe um objeto que é pequeno. Um bloco que é pequeno. Qual é? Bom, isto é o gato escondido com o rabo de fora, está-se mesmo a ver que é o A, mas a maneira como eu tenho que dizer é que o bloco primeiro tem que provar que o bloco A é pequeno, e se o bloco A é pequeno, então existe um bloco pequeno. Ok? Por conseguinte, primeira frase, todos os cubos são pequenos, o bloco A é um cubo, como tínhamos há bocado, provamos como há bocado que o A era pequeno, e agora generalizamos, ou seja, introduzimos o existencial a dizer que existe um objeto que é pequeno. Ok? Por introdução do existencial na fórmula 4. Ok? Aqui tem uma situação também um pouco estranha, que é para que é que a gente quer isto? Se nós sabemos uma coisa muito concreta, por que é que estamos a criar uma certa ambiguidade? Bom, já vimos que, por exemplo, na disjunção, dá-nos jeito de ter essa ambiguidade, porque temos dois lados, digamos, para explorar, duas linhas de exploração, com duas hipóteses diferentes, e depois, se as duas hipóteses chegarem à mesma conclusão, então conseguimos concluir essa conclusão. Mas o que se obtém de um lado e do outro tem que ser mais fraco do que aquilo que se obteria só por um lado. Okay? Basicamente é essa a regra, e é isso que justifica a existência desta regra e a utilidade desta regra. Atenção, que há preciso garantir que objetos diferentes tenham variáveis diferentes, caso contrário, vamos dar asneira, ok? Por exemplo, os objetos A têm formas diferentes, se eu usar a instanciação universal sem cuidado, chego à conclusão que existe um objeto com uma forma diferente de si próprio. Ok? Um pouco estranho, não é? Mas se eu não tiver cuidado, é isso que acontece. Okay? Vou dizer que A e B não têm a mesma forma, e agora vou dizer, não, se isto é válido para o A, então existe um objeto que não tem a mesma forma do B. E vou-lhe chamar A. E depois, mas se existe aqui ao contrário, o B, não é? Vou dizer que existe um objeto que não tem a mesma forma do B. Ok? E agora digo, mas também existe um objeto A. Então, se existe um objeto A, vou-lhe chamar outra vez o Y. Ok? E fico com qualquer coisa deste género. Existe um Y, existe um Y que não tem a mesma forma de si próprio. Obviamente, isto é um disparate, ok? Dois quantificadores, um a seguir ao outro, com a mesma variável, é uma coisa que tem só um, e isto é um disparate. Não é? Existe um objeto que não tem a mesma forma de si próprio, é um disparate porque eu, quando introduzi o existencial aqui na linha 3, deveria ter o cuidado de pôr uma variável diferente, ok? E, por conseguinte, o que eu deveria fazer era, existe um Y que não tem a mesma forma do A, e por isso existem dois objetos, X e Y, que não têm a mesma forma, ok? E por conseguinte agora aqui não tem problema nenhum, existem dois objetos que não têm a mesma forma. Bom, estas são as regras simples, eliminação do universal, introdução do existencial. Vamos ver então agora a eliminação do existencial. Só uma dúvida, ainda nesse slide anterior. Nós não tínhamos visto que mesmo assim daria errado. Não tínhamos que dizer que o X é diferente do Y. Não é necessário serem diferentes, porque eu, na realidade estou a dizer que eles são diferentes. Não é? Se não têm a mesma forma, também não são diferentes. Não podem ser o mesmo. Neste caso não era necessário dizer que eram diferentes, ok? Ok. E a regra é assim. A regra é mesmo esta, ok? Ok, obrigado. A regra não inventa que o X tem que ser diferente do Y, ok? A regra diz só que são duas variáveis, ok? Depois eu tenho que ter cuidado de usá-las. Okay? Se eu conseguir dizer uma coisa disparatada é porque já vem de uma disparatada. Ok? Bom, então a eliminação do existencial, como eu disse, é mais complicado, porque no fundo é a tal utilização de um pronome, não é? Por isso, a ideia é que se existe uma variável existencialmente quantificada, no fundo é porque existe um objeto que tem uma determinada propriedade. E o que nós vamos ter que fazer é dar um nome a esse objeto e retirar tudo o que nós podemos retirar dessa informação, mas depois a conclusão não pode dar o nome, não pode conter o nome do objeto, porque o objeto foi o nome que eu dei, o nome do objeto foi completamente arbitrário.
Ok? Ok, por isso, a regra, como eu vos disse, então será assim. Se eu tiver uma fórmula, uma propriedade para um objeto que eu sei que existe, mas não sei qual é, ok? O que eu posso dizer é assim, vamos dar um nome a este objeto, A, que tem esta propriedade. Eu, a partir daqui, vou retirar uma fórmula psi. Bom, se esta fórmula psi foi retirada pelo facto de saber que existe um objeto que tem um nome, que eu dei A, essa fórmula psi, desde que não contenha o nome A, é válida e pode-se inferir, ok? E, por conseguinte, nós podemos inferir o φ e justificar o psi, e podemos justificar isto pelo facto de eliminar este existencial nesta demonstração. Okay? Eliminamos o existencial que ocorre na linha K1, usando a demonstração de M1 até M2. Okay? E o que é importante é que o A não ocorra em princípio, que senão dá asneira. Okay? Intuitivamente, este nome A foi um nome que eu escolhi arbitrariamente. Se eu pusesse aqui o nome A, aqui na fórmula, outra pessoa escolhia outro nome arbitrário e tínhamos duas formas diferentes que não correspondiam, e por conseguinte estava aqui a dizer, enfim, não nos punhamos de acordo e esta conclusão não seria uma conclusão válida. Okay? Bom, vamos ver então um exemplo. Aquele que eu mostrei. Qualquer bloco à frente do outro é grande, o tetraedro está à frente de um cubo, é um bocado mais simples, e por conseguinte, se o tetraedro está à frente de um cubo e um bloco que está à frente é grande, então o tetraedro é grande. Okay? O bloco A, que eu sei que é tetraedro. Bom, como é que isto se infere? Qualquer que seja o objeto, x, y, quaisquer que sejam os objetos x e y, não é? Se o x estiver à frente do y, o x é grande. E A é um tetraedro, ok? E existe um objeto que é um cubo, ok? Que eu não sei qual é o nome dele, mas sei que existe um cubo que está à frente deste tal tetraedro. Bom, o que é que eu posso concluir daqui? Bom, primeiro posso tirar esta forma, sei que existe um cubo que está à frente por eliminação da conjunção. E agora tenho aqui uma fórmula existencialmente quantificada. Ou se é uma forma existencialmente quantificada é porque existe um objeto qualquer, que é o tal cubo. Bom, então vamos dar um nome a esse objeto. Seja B o tal cubo, em que o A está à frente dele. Bom, se isto é verdade, então B é um cubo. Agora vamos usar esta regra, não é? Se isto é válido para todos, também há de ser válido para o A, se eu substituir este X por A, e também há de ser válido para o B, se eu substituir este Y por B. Ok? Por isso, em ambos os casos, a eliminação de dois, tenho dois quantificadores, por isso tenho que eliminar os dois quantificadores, um de cada vez, ou às vezes posso fazer isso tudo num passo só, se eu quiser simplificar. Bom, mas agora tenho aqui esta forma, que menciona o B, e sei que B é um cubo. Por conseguinte, o que eu tenho que dizer é que, aliás, eu sei, aliás, que o A está à frente do B, ok? Porquê é que eu sei que o A está à frente do B? Porque nesta forma que está aqui em cima, em que eu substituí este X por B, diz-me que o A está à frente do B. Por conseguinte, esta forma, eliminando a conjunção, consigo obter que está à frente do B, e por conseguinte, se está à frente do B, então o A é grande. Ok? Bom, obtive uma fórmula que não menciona o nome que eu arbitrariamente dei àquele cubo. Se esta fórmula não menciona o nome que foi arbitrado para este cubo, então esta fórmula é válida independentemente deste nome. E por conseguinte eu posso retirar esta fórmula, dizer que A é grande, e dizer que isto é a eliminação do existencial que ocorre na linha 3, através da demonstração de 4 até 8. Ok? Por isso, eu não sabia o nome deste objeto, atribuí um nome não ambíguo, com esse nome consegui obter uma forma que não menciona o nome, e se eu conseguir obter uma forma que não menciona o nome, então essa forma é válida por causa deste existencial. Ok? As neiras. Se nós não dermos o nome corretamente, ok? Suponhamos que o tetraedro está à frente de um cubo. Se eu não tiver cuidado, consigo dizer que existe um bloco à frente de si próprio. Okay? Como? Bom, existe o tetraedro, o A é um tetraedro, e existe um cubo que está à frente do A. Se eu não tiver cuidado, ok, faço a mesma coisa, elimino a conjunção, por isso fico só com esta forma. E agora, se eu não tiver cuidado, digo que este X é o A. Okay? Se eu disser que este X é o A,
ok? O que é que eu obtenho? Existe front AA, ok? E agora tenho o truque, ok, eu não quero usar o nome A na saída. Ou, não quero o nome A na saída, mas posso eliminar este nome A dizendo que simplesmente se existe um objeto A que está à frente de si próprio, o que é que quer que isto seja dizer, então existe um X que está à frente de si próprio. E esta fórmula já não menciona o A. Ou se esta fórmula não menciona o A, de acordo com as minhas regras, esta fórmula pode ser retirada. Ok? Por eliminação deste existencial nesta demonstração. E obtenho um disparate. Okay? Existe um objeto à frente de si próprio. Qual foi o disparate aqui? Não foi na utilização da regra, mas foi na atribuição deste nome. O nome que é atribuído ao objeto não se pode confundir com qualquer nome que exista no contexto em que estamos a trabalhar. Okay? Por isso, se eu já sabia que A era um tetraedro, este nome A não pode ser atribuído a este objeto. Por acaso até é um cubo, mas mesmo que não fosse um cubo, se existe um objeto que tem uma determinada propriedade, eu posso lhe atribuir um nome, desde que não seja o A que aparece nas premissas. Ok? Bom, espero que isto seja objetivo, mas se não, interrompam sempre. Finalmente, a regra de introdução do quantificador universal. Isso é a generalização universal. Aquilo que é válido para um objeto arbitrário é válido para todos os objetos. Bom, como é que isto se representa, ou como é que isto se incorpora no nosso sistema? A regra de introdução do quantificador universal, que diz o seguinte: seja B um objeto arbitrário. Ok? Por isso eu vou atribuir um nome a um objeto arbitrário. Se eu conseguir provar uma determinada propriedade para o B, então eu posso dizer que esta propriedade é válida para todos os objetos. Ok? A regra será esta. Por isso, se B for um objeto arbitrário, e se eu lhe conseguir atribuir uma propriedade, então essa propriedade é válida para todos os objetos, introdução do universal, nesta demonstração de K1 a K2. Ok? A regra parece simples. Vamos vê-la aqui no exemplo. Todos os objetos à frente do A são grandes, todos os cubos estão à frente de A, por isso eu posso concluir o quê? Todos os cubos são grandes. Estou a obter uma frase universalmente quantificada. Todos os cubos, ok? Por isso, vamos ver como é que eu obtenho esta fórmula universalmente quantificada. Por isso, todos os objetos X, se estiverem à frente do A, são grandes. Por isso, qualquer objeto que esteja à frente do A é grande. Qualquer que seja o objeto, se for um cubo, está à frente do A. Ok? E agora quero provar que todos os cubos são grandes. Como é que eu provo isto? Seja B um objeto qualquer arbitrário. Ok? O que é que eu posso concluir desse objeto? Bom, como um objeto arbitrário, se for um cubo, está à frente do A. Ok? Aliás, vamos pôr aqui uma hipótese, depois esta segunda pode-se eliminar, mas vamos assumir uma segunda hipótese, que é o B ser um cubo. Bom, se o B for um cubo, através da eliminação deste universal, eu digo que ele, se for um cubo, está à frente do A. Ok? Bom, mas B é um cubo, de acordo com a minha hipótese, de maneira que o B está à frente do A, por eliminação da implicação. Bom, e agora o que é que eu posso retirar daqui? Bom, se está à frente do A, então é grande. Ok? Por isso, instancio esta forma, elimino este quantificador universal, e se está à frente do A, então ele é grande. Bom, agora vamos ver, tenho aqui duas hipóteses. A primeira é, se o B for um cubo, então é grande. Bom, isto eu posso retirar desta demonstração que uma implicação, se B for cubo, então B é grande. Ok? Por introdução do quantificador universal. E agora o que é que eu digo? Bom, mas quem é este B? B foi um cubo, foi um objeto que eu assumi arbitrário. Bom, se o B é um objeto arbitrário, então esta fórmula é válida para todos os objetos. E por conseguinte, retiro, digamos, esta hipótese, dizendo simplesmente que isto que aqui aparece é válido para todos os objetos. Ou seja, qualquer que seja X, se X for um cubo, então é grande. Ok? E por conseguinte, atenção que para obter esta fórmula universalmente quantificada, a partir de fórmulas universalmente quantificadas, não basta dizer que este front de XA é a mesma coisa que este e por conseguinte modo exponens e aqui vai disto. Não, tem que passar
as fórmulas quantificadas para fórmulas proposicionais, retirando o quantificador, e depois mais à frente colocar outra vez o quantificador. Okay? É assim que se faz formalmente. Na prática, obviamente, a gente está-se mesmo a ver que se for cubo é grande, não é? Usando aqui a transitividade do quantificador universal, da implicação. Mas temos que ter cuidado por causa das variáveis, são quantificadas, depende se forem quantificadas universalmente ou existencialmente, e por conseguinte, a demonstração correta é retirar os quantificadores, ver o que é que se obtém e depois colocar o quantificador que for apropriado. Mais uma vez, a atribuição do nome tem que se ter cuidado, ok? Não, tem que ser um nome arbitrário, não pode ser um nome que já existe. Por outro lado, estes dois passos que eu dei aqui, normalmente o que nós queremos é uma forma universal deste género. Qualquer que seja o objeto, se condição, então implicação, implicado. Por conseguinte, podemos fazer estes dois passos num só, dizendo, seja B um cubo. Okay? Se nós conseguimos concluir que o B é grande, então concluímos diretamente que todo o cubo é grande. Ou seja, vamos aceitar uma simplificação da regra, uma abreviatura da regra que diz, ok, vamos assumir que B é um objeto, é um cubo, okay? Arbitrário. Bom, da mesma maneira que há bocado, chegamos à conclusão que B é grande. Ok? Bom, como eu assumi que B é um cubo, e do cubo cheguei ao grande, vou concluir que cubo implica grande. Mas como B é arbitrário, posso concluir as duas coisas de uma vez só, ou seja, qualquer que seja o objeto, se ele for cubo, então é grande. Ou seja, aquelas duas hipóteses, uma dentro da outra, posso criá-la uma hipótese simples, aliás, uma hipótese dupla, digamos, e representá-la desta forma. Okay? Em vez de ser uma dentro da outra, digamos, está ao mesmo nível. Mas isto, digamos, é só chamado syntactic sugar, por isso, açúcar sintático, na realidade estamos a fazer a mesma coisa, mas de uma maneira mais abreviada. Finalmente, é preciso ter cuidado com os nomes, como eu vos disse, não é? Senão vamos fazer disparate. Aquele B que eu ponho aqui tem que ser um nome arbitrário, que não se confunda com nomes que apareçam, por exemplo, este nome A. Okay? Por isso não pode ser o mesmo que o A. Senão não era arbitrário. Okay? Senão podíamos fazer as coisas deste género. Não é? Todos os cubos são maiores que todos os tetraedros, existem tetraedros médios, e por conseguinte todos os cubos são maiores do que si próprios. Ok? Que seria um pouco estranho. Okay? Mas eu posso fazer esta demonstração se não tiver cuidado. Okay? Todo objeto, se for cubo, então, qualquer que seja o tetraedro, o cubo é maior que o tetraedro. Okay? Todos os cubos são maiores que todos os tetraedros. Existe um tetraedro médio, e agora vamos fazer uma coisa muito simples, quer dizer assim, então, se existe um tetraedro médio, vamos chamar esse tetraedro médio o nome A. Ok? E também vamos assumir que existe um cubo A. E aqui está, obviamente, isto não posso assumir, porque a partir da altura em que já chamei o A, o tetraedro A, já não posso dizer que o A é um objeto arbitrário. Mas enganei-me e pus que o objeto era arbitrário. Bom, a partir daqui vem o disparate, não é? Se for cubo, então, é maior que o tetraedro. Isto é válido para todos os tetraedros, não é? Porque A é um cubo. Bom, mas se é válido para todos os tetraedros, também é válido para o tetraedro A, ok? Por isso, se for válido para o tetraedro A, mas A é um tetraedro, ok? De onde, se A for um tetraedro, então A é maior que si próprio, ok? Bom, isto aqui é um objeto arbitrário, mas por isso, isto é válido para todos os objetos, ok? Qualquer que seja, e como eu usei, digamos, quer o facto de ele ser arbitrário, quer o facto de ser um cubo, obtém a forma quantificada, diz que todo o objeto de X, se for um cubo, então é maior que si próprio. E como esta forma não menciona o objeto A, que é um tetraedro, esta forma é válida independentemente do nome que eu dei ao tetraedro, e por conseguinte consegui provar uma coisa brilhante, que é, se for um cubo, todos os cubos são maiores que si próprios, que é o disparate. Okay? Onde é que está o disparate? Mais uma vez, não é na aplicação da regra propriamente dita, mas foi na atribuição do nome arbitrário, ou supostamente arbitrário, que afinal não era arbitrário, porque já estava a ser utilizado por um outro objeto qualquer. Okay? Por isso é preciso ter esse cuidado só quer na questão dos nomes arbitrários,
quer depois na parte enfim, depois utilizar as regras tal como foram definidas. Okay? E pronto, acho que isto finaliza a aula de agora. Não sei se tem alguma dúvida em relação à aula. Relativamente ao outro PowerPoint, Sim. o que o professor fez lá? Deixa cá ver. Para pôr aqui o... deixa eu voltar aqui ao PowerPoint. Sim, quando o professor Estão a saiu ver este, não estão? Sim, estamos a ver. Ok. As últimas duas linhas que o professor fez. Sei que o exemplo está errado, mas nós podemos fazer coisas do tipo. Isto podem fazer. O problema é chamar o A a este objeto. Mas não tínhamos que falar que se x for um tetraedro e for médio, então podemos concluir o resto? Não, eu cheguei a... O médio aqui está só para disfarçar, não é? O que me interessa é que ele seja um tetraedro. Não é? Porque os tetraedros são maiores do que... Interessa-me que exista um tetraedro, não é? Ok, então se x for um tetraedro, então existe qualquer cubo. O que eu estou a dizer é que se existiram todos os cubos são maiores que todos os tetraedros, não é? Sim, Como existe um tetraedro, este cubo é maior que o tetraedro, não é? Era tudo que eu podia concluir, não é? sim. Mas as pessoas chegam a uma fórmula e simplesmente colocam lá de baixo. Olha, qual é o problema que tenho aqui? O problema é que eu isto posso fazer. Sim, Não é? O que eu não posso agora é dizer, então agora há um objeto, um cubo arbitrário. Porque eu já disse o que é que o A era, não é? Se eu disser que o B é um cubo arbitrário, o A é um cubo arbitrário, então eu fiz um disparate. Este é que é o erro, ok? sim, mas a minha questão é as duas últimas linhas que o professor literalmente pegou a coisa e colocou Agora, em estas baixo. duas últimas linhas diz o seguinte: se houver um objeto arbitrário que tenha uma propriedade e dessa propriedade eu consigo provar outra, então aqui tem a implicação. E como o Sim, objeto é arbitrário, tem qualquer que seja x, se for cubo, é isto, ok? Qualquer que seja x, se x for um cubo, então esta propriedade é válida para o x. sim, mas eu não tinha que ter em conta a primeira. Não, aqui não tem nada, aqui está correto. Não, por exemplo, na última linha o professor chegou a uma conclusão, certo? Não, aqui agora a última linha diz o seguinte: eu tinha um objeto A, Sim, que é tetraedro. É um tetraedro médio. E cheguei a uma fórmula que não menciona o A. ok. Se esta fórmula não menciona o A, é independente do nome A que eu escolhi. Então eu posso fazer isso Então, se é independente do A que eu escolhi, esta fórmula é válida. Ok? Ok. E justifica esta fórmula como a eliminação deste existencial 2 ok. na demonstração de 3 até 10. Ok, eu já entendi, professor. Ok? Ok, obrigado. Mais alguma dúvida? Só quando é que sairão as notas dos testes? Quem está a fazer isso, quem está a fazer a correção é o professor Nuno Marques. Eu já falei com ele a ver se consigo dar antes do segundo teste, ok? Mas Ok, vocês, de professor. qualquer maneira, sabem a correção, não é? Tem a correção na página, podem ver o que fizeram, podem começar já a imaginar o que é que fizeram bem ou mal, tentar avaliar a vossa nota. Mas, de facto, não sou eu que tenho testes, por isso. Espero que até este fim de semana saiam, ok? Ok, muito obrigado. Bom, então, se não temos mais dúvidas, podemos ficar por aqui. Por isso, até amanhã, não é? Amanhã, professor. Ok. Até. Até amanhã, então.